e recusá-la aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Persegui-los, por causa de sua crença, é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de acreditar no que lhe convém e de adorar a Deus como ele o entenda. Obrigá-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à exterioridade do que à essência, às aparências mais do que à convicção. Impor uma crença a alguém nunca deu a fé. Ela pode apenas fazer fingidos, falsos crentes. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é segura de si mesma, convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. O Espiritismo é hoje uma religião, mas, se ele fosse somente uma opinião ou uma crença, por que não se teria a liberdade de dizer-se espírita como se tem a de dizer católico, judeu ou protestante? De ser partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Uma crença pode ser falsa ou verdadeira. Se o Espiritismo for uma crença falsa, cairá por si mesmo, pois o erro não pode prevalecer contra a verdade quando a luz se faz nas inteligências e, se é verdadeiro, nenhuma perseguição o tornará falso. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A perseguição e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Foi por esta razão que o cristianismo foi perseguido outrora e que o espiritismo o é hoje. Entretanto, com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou. É verdade, mas se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. Ataca-se até mesmo os sentimentos mais íntimos nas afeições mais queridas. Lança-se a desunião nas famílias, joga-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, ataca-se até mesmo o corpo em suas necessidades materiais, ao tirar às criaturas o seu ganha-pão para dominá-las pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes com que vos tentarão atingir. Eles só provam que estáis com a verdade. Caso contrário, vos deixariam tranquilos e não vos perseguiriam. É uma prova para a vossa fé, vista que é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa perseverança que Deus vos reconhecerá entre os seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a contagem para dar a cada um a parte que lhe cabe, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo, que disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois é deles o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que vossa doutrina é boa, ao fazer o que ele disse e o que exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai pacientemente o romper da aurora, pois a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Prece. Senhor, vós nos dissestes nas palavras de Jesus, vosso Messias: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Perdoai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho ao orar por seus martirizadores. Seguindo o exemplo de Jesus, meu Deus, suplicamos vossa misericórdia para aqueles que desconhecem vossas divinas leis, as únicas que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós também dizemos: perdoai-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força para suportar com paciência e resignação suas zombarias, injúrias, calúnias e perseguições como provas de nossa fé e de nossa humildade. Desviai-nos de todo pensamento de vingança, pois a hora de vossa justiça chegará para todos, e nós a esperaremos, ao nos submeter à vossa santa vontade. Prece por uma criança que acaba de nascer. Instrução preliminar.
Os espíritos apenas chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve lhes proporcionar um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das eventualidades da vida aos quais ficarão submetidos, seja ao executar uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual empreguem o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar-lhes seus primeiros passos e de dirigi-los em direção ao bem é confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira como terão cumprido seu mandato. Foi para facilitar a execução disso que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, que nunca será violada impunemente. Prece para os pais. Espírito que estais encarnados no corpo de nosso Filho, sede bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que o enviastes, sede bendito. É um depósito que nos é confiado e do qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, Senhor meu Deus, por esta graça. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nosso erro, responderemos diante de vós, visto que não teremos cumprido nossa missão junto dele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que vossa vontade seja feita. Bons espíritos que orientastes para o nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, não abandoneis. Afastai dela os maus espíritos que tentarão levá-la a praticar o mal. Dá-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem para suportar com paciência e resignação as provas que a esperam na terra. Prece. Outra. Meu Deus, vós me confiaste a sorte de um de vossos espíritos. Fazei, Senhor, com que seja digno da tarefa que me impusestes. Concedei-me vossa proteção. Iluminai minha inteligência, a fim de que eu possa perceber, desde cedo, as tendências daquele que devo preparar para alcançar a vossa paz. Prece. Outra. Bondoso Deus, permitiste que o espírito desta criança voltasse novamente às provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir. Dá-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a amar e a adorar. Faze, pelo teu poder, que esta alma se regenere na fonte de tuas divinas instruções, que sob a proteção de seu anjo guardião, sua inteligência cresça, se desenvolva e a faça desejar aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que a iluminará nas dificuldades da vida. Que ela, enfim, saiba apreciar toda a extensão de teu amor que nos submete às provas para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste esta alma, para que ela possa compreender a importância de sua missão e faze germinar nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, se elevar sozinha até ti. Digna-te, meu Deus, atender esta humilde prece em nome e pelos méritos daquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Por um agonizante. Instrução preliminar. A agonia é o início da separação da alma do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. Essa passagem é às vezes difícil para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais apegados aos bens deste mundo do que aos do espírito, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e remorsos. Ao contrário, para aqueles cujos pensamentos elevaram-se em direção ao infinito e se desligaram da matéria, os laços são menos difíceis de romper e, neste caso, os últimos momentos na vida terrena nada têm de dolorosos.
A alma está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto, no outro caso, prende-se a ela por grossas amarras. Em todos os casos, a prece exerce uma poderosa ação benéfica no momento do desencarne. Prece. Deus poderoso e misericordioso, eis aqui uma alma que está prestes a deixar o seu corpo para retornar ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Que o possa fazer em paz, que vossa misericórdia se estenda sobre ela. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não abandoneis neste momento supremo. Dá-lhe a força para suportar os últimos sofrimentos que ela deva passar na terra para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela se arrependa de suas faltas nos últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam vir a ter momentaneamente. Dirige meu pensamento de modo a tornar-lhe menos difícil o trabalho da separação, para que, ao deixar a terra, ela leve consigo as consolações da esperança. Preces pelos desencarnados. Por alguém que acaba de desencarnar. Instrução preliminar. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia. Objetivam também a ajudar no seu desligamento e, com isso, atenuar a perturbação que sempre se segue à separação e tornando-lhes mais calmo o despertar. Neste caso, porém, como em outras circunstâncias, a eficiência da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras, ditas com maior ou menor vigor, e das quais, muitas vezes, o coração não toma nenhuma parte. As preces que vêm do coração se fazem ouvir em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que nos vêm despertar do sono. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma que acabais de chamar para vós. Possam as provas que enfrentou na terra lhe serem consideradas e nossas preces suavizar e encurtar apenas que ele ainda tenha que suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber, e principalmente, vós que sois seu anjo guardião, ajudai-o a livrar-se da matéria, dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acontece quando da passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que tenha cometido e o desejo que lhe seja permitido repará-las, para apressar seu adiantamento em direção à eterna bem-aventurança. Acabas de reencontrar no mundo dos espíritos e, apesar disso, estás aqui, presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves, pois apenas deixastes o corpo material que logo será reduzido a pó. Deixaste a capa grosseira da carne, sujeita às adversidades e à morte, e apenas conservaste o corpo etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos da terra. Já não vives mais pelo corpo, vives a vida do espírito, e essa vida está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes, agora, apreciar as novas maravilhas, ao passo que nós ainda estamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos com inteira liberdade, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, onde nosso corpo material nos retém, semelhante para nós a um fardo pesado. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de ti, e na presença de tanta grandeza, compreenderás o vazio, o nada de nossos desejos terrenos, de nossas ambições materiais e das alegrias fúteis às quais os homens se entregam. A morte é, para os homens, não mais do que uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus e os deveres que temos a cumprir na terra. Nós te seguiremos pelo pensamento até o momento em que nós seja permitido nos reunirmos como tu estás reunido com aqueles que te precederam.
Se não podemos ir até onde estás, tu podes vir até nós. Vem até os que te amam e que tu amas. Ampara-os nas provas da vida, vê-la pelos que te são queridos. Protege-os segundo o teu poder. Suaviza-lhes os desgostos pelo pensamento de que estás mais feliz agora e dando-lhes a consoladora certeza de que estarão um dia reunidos a ti num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem se extinguir. Que possas, de agora em diante, para a tua felicidade futura, estar inacessível a isso. Perdoa, pois, aqueles que não foram justos para contigo, como te perdoam aqueles junto aos quais procedestes mal. Tratando-se de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode já ser bem adiantado. Se sua última existência foi curta, é que ela era apenas um complemento da prova, ou devia ser uma prova para os pais. Podem-se acrescentar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais segundo as circunstâncias particulares de família ou das relações, bem como a posição do falecido. Prece. Outra. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre nosso irmão que acaba de deixar a terra. Que vossa luz brilhe a seus olhos. Tira-o das trevas, abre seus olhos e seus ouvidos. Que vossos bons espíritos o envolvam e lhe façam ouvir as palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, ousamos implorar vossa misericordiosa indulgência em favor desse nosso irmão que acaba de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja o do filho pródigo. Perdoai, meu Deus, as faltas que possa ter cometido, para vos lembrardes somente do bem que haja feito. Vossa justiça é imutável. Nós o sabemos, mas vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos para apaziguar a vossa justiça por essa fonte de bondade que emana de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que acabais de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos rodeiem e vos ajudem a sacudir as vossas correntes terrenas. Compreendei e vede a grandeza do nosso Senhor. Submetei-vos, sem murmurar, à sua justiça, mas não desacrediteis nunca de sua misericórdia. Irmão, que um sério exame do vosso passado vos abra as portas do futuro, ao vos fazer compreender as faltas que deixastes atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que seus bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos da terra orarão por vós e vos pedem para orar por eles. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Instrução preliminar. Como é horrível a ideia do nada. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora a falta de seu amigo perde-se no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Estes que pensam que tudo morre com o corpo desconhecem as afeições autênticas, sinceras e sagradas. Os que pensam que o gênio que eliminou o mundo com sua vasta inteligência é uma combinação de células de matéria que se extingue para sempre como um sopro, que do ser mais querido, um pai, ou uma mãe, ou um filho, adorado apenas restará um pouco de pó que o tempo dissipará para sempre. Como um homem de coração pode continuar frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de pavor e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até então sua razão não lhe bastou para tirar suas dúvidas, eis o que o Espiritismo vem eliminar toda a incerteza sobre o futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que, em todos os lugares, essas provas são recebidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe que, de agora em diante, a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos na terra não estão perdidos para ele e que as mais santas afeições não são desfeitas sem mais esperanças. Prece.
Dignai-vos, Senhor, meu Deus, a acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito de... Fazei-lhe sentir vossas divinas luzes e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até ele minhas palavras e meu... Tu, que me fostes tão querido neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar uma prova da minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro. Eu não devo me lamentar. Seria egoísmo, seria ver-te, ainda, sujeito às penalidades e aos sofrimentos da vida. Espero, com resignação, o momento de nos juntarmos no mundo mais feliz, onde tu chegaste antes. Sei que nossa separação é apenas temporária e, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos eleitos. Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante desejado e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair de meu cativeiro terreno. Como é doce a consoladora certeza de que há entre nós apenas um véu material que te oculta a minha vista. Que podes estar aqui, ao meu lado, e me ver e a me ouvir como antigamente, e melhor ainda que antigamente, que não me esqueças mais e que eu mesmo não te esqueça, que nossos pensamentos não parem de se confraternizar, e o que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Instrução preliminar. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber como ela atua, como já foi dito anteriormente. Aquele que compreende esta verdade ora com mais fervor pela certeza de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e especialmente sobre a alma de... Bons espíritos que tendes no bem sua única ocupação, rogai comigo para alívio deles. Fazei luzir aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os ilumine quanto às imperfeições que o afastam da morada dos felizes. Abre seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressar seu adiantamento. Fazei-os compreender que, por seus esforços, podem encurtar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Que estas palavras benevolentes possam suavizar suas penas, ao lhes mostrar que há na terra seres que deles se compadecem e que desejam sua felicidade. Prece. Outra. Nós vos rogamos, Senhor, para espalhar sobre todos os que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças de vosso amor e de vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más inclinações e que ainda são arrastados pelo caminho do mal. Que vossos bons espíritos os envolvam. Que vossa luz brilhe aos seus olhos. E que, atraídos por vosso calor, que reanima, venham se curvar a vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e o devemos depositar apenas a vossos pés. Mas nossa fraqueza é grande, e algumas vezes a coragem nos falta no caminho. Tende piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes do tempo. Que vossa justiça os ampare e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma.
Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, reunirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Por um inimigo morto. Instrução preliminar. A caridade para com nossos inimigos deve segui-los ao além-túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos tirar proveito disso. Ela pode ainda nos ser mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos ter permitido juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Prece. Senhor, vós que chamastes antes de mim a alma de... Eu lhe perdoo o mal que me fez e as más intenções que teve para comigo. Possa ele disso se arrepender, agora que não tem mais ilusões deste mundo. Que vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte. Se tive faltas para com ele, que me perdoe, como eu perdoo as que cometeu para comigo. Por um criminoso. Instrução preliminar. Se a eficiência das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, pois têm mais necessidade do que aqueles que viveram virtuosamente. Recusá-las aos criminosos é deixar de ter caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Acreditá-las inúteis porque um homem teria cometido este ou aquele erro é prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não abandoneis este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode atingi-lo, mas não o isentou da vossa, e se seu coração não foi tocado pelo remorso. Tirai a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa seu arrependimento encontrar graças diante de vós e aliviar os sofrimentos de sua alma. Possam também nossas preces e a intervenção dos bons espíritos lhe trazer a esperança e a consolação, lhe inspirar o desejo de reparar suas más ações em uma nova existência e lhe dar a força de não fracassar nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Por um suicida. Instrução preliminar. O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a sua condenação e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor, meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis ao encurtar voluntariamente seus dias, mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de... Possam nossas preces e vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai-o sob vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá de passar para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa a nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Pelos espíritos arrependidos. Instrução preliminar.
Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e arrependidos que pedem preces. Podem ter sido maus, mas não são mais a partir do momento que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes, alguns até mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que tinha prazer em praticar o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, meu Deus, a recebê-lo como um filho pródigo e